Alô, Ribeiro, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos no nosso primeiro episódio trazendo uma série nova aqui, que é o seguindo jogo do Inside. Nós já jogamos o Limbo inteiro, agora vamos entrar no Inside. Mais ou menos a mesma franquia, mais ou menos as mesmas propostas, porém existe uma leve diferença narrativa entre um e entre outro. Então, se vocês já gostarem, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e já fiquem ligados, porque se tiver bastante visualizações, bastante likes, eu vou saber que vocês curtiram esse jogo e assim eu posso fazer a continuação. No caso, eu já gravei todos os episódios, já são as 6 partes, já estão tudo narradas, tudo certinhos, só esperando o momento que vocês vão falar assim, queremos a parte 2, e com isso a gente vai fazendo. Diferentemente de Black Book, onde tem uma história contando, eu fiz aqui a parte do Inside da mesma forma como eu fiz com o Limbo. E também, obviamente, como a gente está falando dentro de um jogo, e é um jogo mais animado, vou fazer da mesma forma que eu fiz o no caso que tem lá no Black Book, onde a gente vai ter um personagemzinho aí conversando com vocês, beleza? Então, bora lá! É interessante como você vê a diferença, principalmente entre esse e outro jogo, principalmente pela questão de cor, né? Eu não sei dizer o quanto tem uma diferença de tempo entre um e outro, mas você percebe sim a questão, principalmente sobre essa diferença narrativa mais clara, né? E é legal porque você percebe muito forte os conceitos e os contextos de jogos que tem, né? Onde você percebe muito mais claramente o que tem. No caso, a diferença é que o outro você percebe muito mais forte a parte abstrata da situação e aqui um pouco mais direta da situação, vendo claramente quais são os antagonistas, quais são os obstáculos. No outro era um pouco mais superficial, né? Mas uma coisa que é interessante, principalmente nessa questão de jogo, principalmente do Inside, é você perceber a relação forte que existe do que está acontecendo para o que você está fazendo. É algo forte isso, principalmente nesse início aqui. E o interessante é que você fica naquela pergunta, né? O que ele quer, por que ele quer, para onde ele está indo, principalmente, é algo que são perguntas iniciais, porque antes você tinha uma ideia de que poderia ser resgatar a irmã, mas o que seria então? Porque ele está entrando num ambiente tão fortificado, né? E é legal porque você vai vendo também, da mesma forma que no outro, essa identificação de desafios gamificados, onde você já começa vendo esse cachorro que é facilmente despitado, porque só pular no tronco, mas você vê que vai evoluindo, esse cachorro vai evoluindo a sua dificuldade, a sua, entre aspas, inteligência de caça, como se estivesse aprendendo de alguma forma a pegar esse tipo de criatura, no caso seria ele humano, né? Apesar que esse humano não tem rosto, né? Nenhum humano até então, pelo menos até então parecido, não tem rosto. Rosto muitas vezes mostra identidade, mostra muitas vezes essa individualidade. Então, acho interessante a escolha. Claro que pode ser, pelo fato de não ter gráfico suficiente, beleza, mas cria essa versão narrativa, né? E o legal desse jogo, também muito forte como o do outro, é a questão do timing, onde muitas vezes a gente imagina que correr é o mais interessante, só que às vezes esse jogo também é o esperar para ver a cutscene, entre aspas, porque mostra uma coisa ou outra.
Tanto que, né, para você fugir da pessoa, você vê que tem essa necessidade de correr atrás. E da mesma forma que você tem que esperar um pouquinho a pessoa chegar, pro carro passar, para depois você fugir. E a pessoa, porque se for o outro, você toma, sei lá, um tiro, ou pega na armadilha, alguma coisa do gênero aí. Mas é bem forte, tanto ó, que tá até atirando para acertar você. Ah, talvez seja apenas uma forma, mas mesmo assim traz essa ideia. E normalmente os cachorros aprendendo, aí no caso quase pega ó, o nosso protagonistazinho, né? Novamente você vendo essa questão do time que existe onde você precisa. E no caso aqui, eu vou passar por todas as etapas, até mesmo pegar, eu fui atrás, no caso do, das partes mais importantes do jogo e também dos segredos, porque eu quero mostrar para vocês mais do que um final, caso chegue até o final. Então, para justificar essa possibilidade desse segundo final, tem que mostrar até mesmo essas partes secretas que não muito na jogatina em si, é mais um feat, né? Algo a se pegar. Só que é interessante pelo fato de que você vê essa coisa meio alienígena, essa coisa mais científica, parece meio que um cérebro troposfóbico. Então, faz sentido pro segundo final. Caso a gente chegue até, eu vou mostrar todos os finais, né? São dois. Então é interessante ver essa proposta, esse segundo final aí, por essas etapas. E é interessante porque quando a gente fala sobre refração da água, tem principalmente o elemento de que é a própria refração, né? Então existe essa necessidade da refração da água mesmo. Você não conseguir ser visto principalmente pelo fato de que existe essa refração forte entre um e entre outro. Diferente de meios, né? Tipo, essa mudança de meios, diferente de refração. E é interessante, uma coisa que é um pouco estranha você ver aí, é pelo fato de que uma criança extremamente forte, extremamente ágil, extremamente com fôlego em dia. Eu fico até imaginando o quão humano é essa criança pelo fato de poder fazer o que faz. A altura que cai, se machucar na água, o fôlego. Claro, você pode morrer afogado, sim. Mas eu achei bem interessante o quão cabuloso é a criança. Né? E acontece essa mudança de ambiente de um para outro, uma coisa mais fluida. No outro acontecia uma mudança um pouco mais drástica. E aqui novamente a gente achando aí mais um cérebrozinho estrobofóbico aí no meio das coisas. É ali uma alavanquinha, não consegui abrir, então segue o baile, né? E é interessante essas diferenças que existem dentro de... Porque o legal das mudanças de cenário, principalmente quando a gente fala num jogo de mistério e suspense, é identificar a localidade em si. Tanto que a gente ficou numa dúvida no outro jogo de onde seria, no caso, uma relação de planos, a morte, o que seria aqui. Mas no caso, por aqui ser uma estrutura um pouco mais, entre aspas, humana, seria então uma referência, talvez, ao próprio filme Sinais, onde tem lá as ideias do milharal, junto com a parte de aliens e todas as coisas que são meio que alienígenas, talvez. Bastante referências. E o interessante é a gente ver, né, que é a questão dos pintinhos no começo, e depois a gente vê que existe um puzzle. Por um momento, conhecendo o jogo de puzzle, eu olhei e falei assim, cara, eu vou triturar os pintinhos e os restos vão voar longe ali no feno. Mas no final era só um aspirador de pó gigante e os pintinhos só foram arremessados a partir da base em cima do feno, então... Mas nesse momento eu fiquei levemente preocupado, assim, caramba, já vai ter um bate-meio gore aqui, né? Mas deu tudo certo no final.
Dá-lhe força de pintinho também, né? O pintinho sai voando, negócio na nada, né? Mas dá-lhe pintinho. Você percebe que os desafios não são tão difíceis quanto no outro jogo, ou ter uns quebra-cabeças mais complicados, como se realmente os seres não quisessem que a gente avançasse. Já que os desafios não são tão complexos, tipo, intelectuais, são mais de força, um pouco mais de velocidade, de timing. Tem cá, sim, obviamente, um pouco de intelecto, mas você percebe que não é tão quebra-cabeça de timing como o outro. É como se fosse um desafio que eles quisessem que a gente passasse, mas desafiando da mesma forma. Aqui a gente entrando numa parte de porcos, como se referenciasse talvez que será que as pessoas estão sendo cultivadas como porcos para o abate. É interessante porque esse jogo traz muitas reflexões, diferentemente do outro que a gente fazia meio que uma análise abstrata. Aqui a gente já percebe muito mais referências diretas, como porcos para o abate, ou até mesmo mergulhar-se ao fundo, até a própria questão dos desafios. Então é interessante e diferente a proposta. Claro que tem essa parte misteriosa por detrás, mas são propostas bem diferentes quanto à questão de temática narrativa. Aí você já percebe alguns vermes. A gente vê uns vermes nascendo do lodo. E então, será que esse verme traz alguma coisa? Alguns sim, outros não. No caso, não são todas as referências que trazem. Mas, imaginando que estamos falando sobre vermes, vermes parasitário, parasitismo, no caso, né, temos diversas relações, como por exemplo, o parasita, a gente até viu, né, o porco com o verme dentro do ânus, como alguns insetos fazem isso, né, no caso, alguns vermes parasitam insetos saindo pelos ânus. Nós temos a parte dos parasitas fúngicos, né, mais atualmente, ou no caso, parasitas por parasitas mesmo, né? Ou que você pode até, quando o porco morre, você pode arrancar o parasita dele. Não dá nada, mas será que seja uma ideia tipo de antecipação, falando que tem algo que nos controla, onde ao arrancarmos esse controle somos um pouco diferentes? O porco era agressivo, né? Agora, então traz essa curiosidade e essa antecipação, porque agora a gente tem o controle mental daquelas criaturas ali, né? Parecem ser humanos, pelo menos humanoides. Então já temos aí uma proposta de controle mental. Vermes, controle mental dentro de uma instalação no meio do nada, perigosa, com pessoas, armas e lanternas. Tem a parte de, no caso, o milharal como sinais. Será que é uma base de instalação científica alienígena, talvez? Por enquanto, tem diversas referências menores trazendo um pouco disso. Então, talvez sim, seja a gente está invadindo isso. Mas por que a gente estaria invadindo isso? Essa é a grande pergunta. Por que a gente estaria invadindo uma base alienígena? Ou pelo menos é o que nos traz como reflexão inicial. Será que é isso que está acontecendo? Essas são referências que estão trazendo, pelo menos. Tanto que até ali a gente vê e percebe aquelas pessoas parecem estar sendo controladas, possuídas de alguma forma, onde aos poucos a segurança, entre aspas, vai meio que sumindo. Tinha um tanto, né, lá no comecinho, mas depois que a gente adentra as instalações, é um pouco mais tranquilo, mas a gente começa a perceber que coisas estão acontecendo. E principalmente pelo fato de que tem pessoas sendo controladas. No caso, você controla humanoides? Ou será que estão treinando pessoas para isso? Ou clones, duplicatas? Ou o que está acontecendo?
E você percebe que a mudança de paleta de cores, ela é muito mais mudanças finas de agora está um lugar mais claro, aumenta a paleta mais para amarelo, está mais escuro, paleta mais para preto, uma paleta mais para azul. Então, existe uma mudança narrativa de cores muito mais de ambientação. Não tanto semiótica em si, mas trazendo a ideia de que as coisas estão mudando. Estava de noite, ficou de dia, né? E vamos ver até onde isso vai dar. Novamente, criança sendo forte pra caramba, ágil pra caramba, né? Tanto que consegue empurrar um cofre que facilmente é uns 3, 4 vezes o peso dela. Essa criança deve pesar aí uns 30 e poucos quilos. Esse cofre deve pesar mais de 100. Então, 4 vezes o peso? Caramba! E é interessante essa brincadeira com os planos, onde tá no alto, vai para baixo, mergulha, vai para dentro, desce, sobe, talvez mostrando referências da vida. Eu acho que não, mas pelo menos eu acho legal com brincadeira é feito com essas mudanças de planos. Brincar não apenas... É uma ideia de plataforma onde a gente vai basicamente reto, mas essa brincadeira de planos, reto para cima, reto para baixo, reto para o lado, reto para o outro, aí sobe, desce, vira e volta um pouco. Então essa ideia de brincar com os planos, apesar de ser plataforma. Novamente é um puzzle simples, né? Não é como outro que puxa e vai, coisa, e depois tem time no negócio. Então realmente parece ser um puzzle que vai aos poucos ficando cada vez mais difícil. Antes era um cara só, agora tem 2, depois tem 3, depois 4, depois 5, depois 20. Mas eu acho que a ideia é evolução gradual, como se realmente algo ou alguma coisa estivesse testando a gente. Vocês conseguem ver ali no fundo, né, um certo tipo de segurança com as pessoas ali andando de uma forma meio estranha. Então talvez tenha alguma coisa relacionada com esse controle, essa substituição. São muitas perguntas que fazem nesse primeiro trecho do jogo. Eu separei para ser mais ou menos 6 partes, para não ficar muito grande. É mais ou menos aí com 18, 20 minutos cada parte. Então, mas você percebe que toda vez que eu arranco aquele negócio, não muda nada a história. Mas será que tem algum significado ou é só simplesmente um achievement? Então, tem um significado no final, lá no segundo final tem aí o seu achievement específico. Né? Mas o que eu acho interessante são algumas perguntas que vão respondendo enquanto vão gerando outras. Então, onde nós estamos? Até então não respondeu, mas aos poucos. É uma instalação. Parece ser mais ou menos governamental ou científica. Nós estamos fugindo ou nós estamos entrando? Então, eu acho interessante pelo fato de que você percebe que existe tanto que cada pergunta que é respondida pela história, ela gera uma nova pergunta, e eu acho que isso é o mais legal, principalmente um jogo de mistério, onde você responde na mesma frequência que gera novas para realmente intrigar, porque se você só vai mistério, 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 e depois responde, você, beleza, em algum momento quando acabar as respostas, acabou o jogo. Então, essa brincadeira de pergunta, responde, pergunta, responde, pergunta, responde, é interessante principalmente pelo fato de que se você pergunta e responde, você pode pensar, e a qualquer momento pode gerar uma nova pergunta. A novo momento pode gerar uma nova teoria, uma nova coisa. Então, é interessante pergunta-resposta? Sim. Principalmente no jogo de mistério?
Com certeza. E o mais interessante é, quanto mais você faz perguntas enquanto responde, você cria aquela sensação de o que será que vai vir ou quando vai vir. E quando a gente fala de um suspense, de um mistério, o quando muitas vezes é muito mais importante em como, em onde, no porquê. O porquê uma hora a gente vai saber. Mas saber o quando é o surpreso, principalmente no terror, porque saberemos que vamos tomar um susto? Sim. Como? Com jumpscare, com diversas coisas. Mas o quando, esse é o grande interessante de um jumpscare. E no mistério é quando vai surgir a próxima pergunta e se vai surgir uma próxima resposta. Então, pessoal, esse aqui foi o Inside, nossa primeira parte, onde nós estamos adentrando um pouco mais profundamente dentro dessa instalação e descobrindo o que deve ser essas coisas, o que seriam as pessoas, por que elas estão lá, o que seriam esses cachorros, o que seriam esses humanoides que estão sendo controlados a partir da minha mente dentro de um mecanismo, por que eu sou tão diferente, por que eu não tenho rosto, por que mais ninguém tem rosto. Então, essas perguntas serão respondidas futuramente e novas perguntas vão sendo trazidas cada episódio, respondendo um pouco mais pra frente. Beleza? Use e abude as suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!